Pode ser. Pode ser? Então vamos orar. Já está gravando. Pai querido, obrigado, Jesus, por esse dia, Pai. Obrigado, Pai, por essa reunião, Pai, essa escola bíblica, Pai. De Amém. Gênesis Apocalipse, Pai, nos ensina, Pai. Amém, Nos Jesus. direciona a tua palavra. Nos dá, Pai, conhecimento, entendimento, Pai, discernimento do teu evangelho, Pai, da tua palavra. Nós necessitamos, Pai, de aprender cada dia mais, Pai. Nós precisamos de conhecer para nós obedecer. Nós precisamos de discernir para nós entender o nosso chamado. Amém. Pai, nos ajuda para ser um bom fiel a ti, para um obediente na tua palavra, caminhar conforme a tua vontade. Pai, nos ajuda, Pai, a ser melhor a cada dia. Nos ajuda, Pai, a fazer o teu evangelho, Pai, pregar, a obedecer, a andar conforme a tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, uma noite que chegou tão maravilhosa, Pai. Essa reunião, esses novos irmãos, essas companhias tão maravilhosas, Pai. Eu te Amém. louvo e te agradeço, Pai, pela nossa família, pela nossa amizade, por nosso fôlego de vida, nossa saúde, Pai. Amém. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo ensino do irmão Lucas, Pai, que está neste lugar. Ilumina, Pai, a mente dele, o coração dele, Pai, para Amém. passar o teu evangelho, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Nos direciona, Pai. Nos guie, Pai, com teu Espírito Santo, Pai. Pai, traga a tua presença neste lugar. Amém, Jesus. Guia, Pai, os nossos passos. Guia, Pai, nossos corações, nossas mentes, Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, boa noite a todos. Deus que abençoe. Obrigado por ter vindo. Hoje o link ele está aberto para todo mundo, certo? Então, para poder chamar bastante gente para se inscrever. Quem não está matriculado, o irmão Batista já está matriculado, o irmão Geraldo está matriculado, a minha irmã, que é a Gessiane, está matriculado. Então, o Abade Lau vai mandar um e-mail lá para mim, máximoalveslucas@gmail.com, dizendo que quer participar e coloque o seu número do seu WhatsApp. E a irmã Maria Luísa França, que eu já conheço ela, vai fazer o mesmo, para vocês terem direito à apostila, tá? E o material do curso, quando vocês quiserem assistir a aula fora do horário, que não precisa vir no horário, tá bom? E assim, aqui na terça é as aulas, na quinta a gente faz um bate-papo para tirar dúvidas. E eu vou explicar o que é o curso agora e como que ele vai funcionar. Tá bom? Então vamos lá. Então vocês estão vendo aí, ó, uma postagem que está aí, ó. Deixa eu aumentar, talvez dá para aumentar mais um pouquinho, né? Ficar mais nítido aí, né? Tá todo mundo lendo, né? A história do universo na Bíblia começa com a seguinte frase: no princípio, Deus, né? Porque Elohim em hebraico, criou os céus e a terra, né? Nossa, ficou faltando a palavra criou, desculpa. Mais uma coisa que eu tenho que corrigir. Então, veja só. Ah, não, tá antes, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Tá certo. Então, porque em português no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E aí tá ao contrário, criou Elohim os céus e a terra. Aí a pergunta que a gente faz é assim, né? Logo no versículo 2 aparece, e a terra estava, né, ou era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Não é isso? Então você pergunta assim, ué, se Deus é luz, por que no versículo 2 já começa com trevas? E se Deus criou os céus e a terra, que hora foi que ele criou a água? Né? Ele não fala que ele criou a água, mas a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, do versículo 1 para o versículo 2 tem uma história, é a história celestial. Então, nós vamos estudar 7 capítulos para chegar no segundo versículo. Tá bom? Então, nós vamos entender essa história celestial. Tá? E a outra coisa que nós vamos entender é por que era tarde e manhã. Porque o dia tem manhã, tarde e noite. E na Bíblia tem tarde e manhã. Né? E Deus revelou para mim, mostrou, né, por que é tarde e manhã. Tá bom? E nós vamos entender por que aconteceu que
apareceu à noite. Então, é assim, a pergunta que a gente faz é assim, nós podemos resgatar e relatar a história celestial? Essa história que está entre o versículo 1 e o versículo 2, será que a gente consegue resgatar? Então, de tanto examinar a palavra de Deus, eu descobri que a gente consegue. A resposta que encontramos após algum tempo de pesquisa sobre o assunto, sim, podemos. O nosso Deus, criador de todas as coisas, codificou na própria Bíblia, está codificada, viu? A história tanto dos céus quanto da terra. Apenas o que devemos ter é a direção do seu espírito para decodificar. Alguns relatos extrabíblicos podem nos dar mais detalhes, né? Pode nos dar mais detalhes e por meio de uma apurada sensibilidade à verdade de Deus, podemos reescrever essa história, né? Reescrever colocar conforme aconteceu, né? Esmiuçando a Bíblia Sagrada, encontrei alguns trechos que juntos faziam sentido para uma história anterior ao homem na Terra, culminando no primeiro capítulo de Gênesis. Essa remontagem histórica coloca a Bíblia no centro da descrição da história humana. Além do princípio, ela mostra também a direção do fim e do propósito da criação de Deus. Tem um ditado que diz assim, toda lenda tem um fundo de verdade. O problema é saber separar a verdade da fantasia, né? Você, quando conta uma lenda para você, tem um fundo de verdade, mas você não consegue, muitas vezes, separar a verdade da fantasia. Para isso, nós precisamos de alguns critérios que podem ser dados pelo próprio Deus, né? E nós vamos fazer isso aí. Então, o que nós vamos considerar nesse curso? Uma metodologia para a gente reconstruir a história bíblica. As premissas que a gente vai usar são essas daqui, ó. Primeiro lugar, toda a história que te contar que existe vários deuses, a gente vai usar apenas para observar o que era que o povo acreditava na época, mas nunca para definir a verdade. Então, ó, há um só Deus, portanto, não há uma consorte de deuses. Opa, tá chegando gente aí, eu tenho que ficar atento. Então, não há lá no céu não existe um monte de deuses, só tem um Deus que rege o universo. E não existe nenhum Deus que foi responsável pela sua criação, só o único Deus. Quaisquer menções que se façam a deuses, né, ou são anjos que executam a vontade de Deus, portanto, são os fiéis e santos que obedecem às suas ordens, ou são os anjos caídos. Então, só tem duas categorias fora de Deus, que as culturas dos povos antigos chamavam de deuses, ou filhos de Deus. Né? Esses anjos caídos, né, eles desobedeceram ao único Criador do universo e desejam roubar a glória, tentando passar-se por deuses co-criadores quer dizer, que criaram junto o universo e subvertendo a criação de Deus ou alguma cultura no universo. Então, veja só, toda vez que você lê alguma história, porque está surgindo muito sobre os Anunnaki, os extraterrestres que estão vindo e tal, e eles vão trazer uma história contada por eles. Então, você já sabe que essa história ela é enganosa, tá certo? Porque existe só um Deus. O que eles chamam de deuses, ou são os anjos fiéis, ou são os anjos caídos. Não tem outra categoria, não. Quando aparecer os extraterrestres aí, só tem duas categorias. Ou são anjos de Deus, ou são anjos do maligno. Tá? É isso que nós vamos considerar. Segunda coisa, o pecado é uma realidade. Infelizmente, comprometeu a criação de Deus desde o início, sujeitando a vaidade até o presente momento. Então, qualquer descrição histórica que diz assim, não, lá na outra galáxia teve uma guerra também, isso é coisa do universo, sempre houve guerras e guerras, e não considera o pecado, corta. Tá? O pecado, ele existe, é uma realidade. Então, está surgindo muitas teorias que diz que não tem o pecado, que o pecado é uma invenção do cristianismo, tá bom? E uma invenção do judaísmo. Então, nós vamos rejeitar isso aí. A cura do pecado já foi providenciada por Deus pelo sacrifício da cruz de Cristo e do Cordeiro morto antes da fundação do mundo.
cuja consumação se deu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, onde triunfou sobre o pecado, esmagou a cabeça de Satanás e tomou as chaves da morte e do inferno. Então, por que a Bíblia fala que Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Porque antes de fundar o universo, Deus já sabia que Jesus ia morrer na cruz. Certo? Então, para Deus, já estava consumado a morte de Jesus. Tá? Para o Pai, já estava consumado. Então, quando ele criou, antes dele criar, ele já tinha providenciado a redenção do universo e da criação que ia cair. Certo? Então, o pecado não pegou Deus de surpresa. Tá? Ninguém pega Deus de surpresa. Tá? Então, senão vocês vão pensar assim, nossa, deu errado, né? Nossa, Deus criou o universo, deu errado, aí Deus tentou arrumar e colocou Jesus para morrer no nosso lugar. Não. Deus já sabia. Tá bom? Então, essa é a terceira coisa que nós vamos considerar. Quarta coisa. Jesus, né, Yeshua, é o único Senhor e Salvador. É o verbo de Deus que se fez carne, sendo, portanto, responsável pela criação de todas as coisas. Certo? Pois foi em sua palavra que o único Deus depositou toda a sua plenitude, encarnando como homem, ressuscitando dentre os mortos, e dando a ele o nome que está acima de todo nome que se nomeia nos céus, na terra, no passado, presente e por vir. Então, ó, se você vê vídeos na internet falando, os Anunnaki fizeram os homens e tal, e não foi Jesus, cancela também. Tá certo? Então, a pergunta que eu faço para vocês agora é o seguinte, vocês estão dispostos a continuar esse curso e aprender bastante coisa para batalhar na batalha celestial? Quem tiver disposto, levanta a mão aí. Quem não tiver, pode trancar a matrícula e ir embora. Entendeu? Nós vamos aprender coisas para batalhar na batalha celestial. Amém? Contra a doutrina dos extraterrestres que está chegando. Sim. Tá? Amém. Então tá bom. Então, Paula Fracinetti, você está em qual grupo? Como é que você chegou até aqui nas aulas? Conte para mim aí, porque eu tenho que dar uma instrução para você fazer sua matrícula. Eu vou copiar a Nádia Cristiane e a Paula Francinetti. Eu vou colocar o link aqui. Viu, gente? Eu vou fazer o curso mais básico junto com esse daqui nas aulas. Quem não conseguir acompanhar esse curso, já tem um outro curso anterior que a irmã Gina já participou, anos atrás, porque esse curso aqui é pesado, é batalha espiritual, vocês vão aprender coisas terríveis, tá? Então, eu estou fazendo aqui o discurso que Jesus fez depois da multiplicação dos pães. Querei vós ir também? Então, quem não tiver a fim de batalhar espiritualmente, pode trancar o curso. Tá bom? Porque nós vamos aprender coisa séria. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui como é que vocês têm que fazer para matricular no curso para ter direito ao material. Nós estamos, irmão, numa hora da decisão. Ou você vai ser do Senhor para sempre, ou você vai trair a Deus e cair do outro lado. Então, vamos ficar atentos. Que nós estamos na última hora. Tá? Então, eu vou colocar aqui, vocês vão nas mensagens, tá? O pessoal que entrou aí, como é que vai fazer para matricular no curso? Certo? Essa primeira aula está aberta. Tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou colocar aqui nas mensagens, aqui o que eu coloquei lá no grupo. Tá? Então, aí, ó. Para se inscrever nesse curso, ó, leia aí nas mensagens, ó. Olá, amigos. Hoje inicia-se o curso no princípio e no fim. Bereshit Bebe Sofit.
Para se inscrever nesse curso, envie um e-mail dizendo para maximoalvesluca@gmail dizendo: quero me inscrever no curso com o seu número do WhatsApp. Em seguida, você receberá nesse e-mail que você enviou um link para confirmação de matrícula, tá? Tudo bem? Então, as meninas aí, a Paula Francinetti, façam isso. E a Nádia Cristiane. Nós vamos aprender sobre batalha espiritual muito sério mesmo. Bom, vamos lá. Então, mande um e-mail lá, que aí eu já confirmo sua matrícula aqui. Agora vamos para a sala de aula, eu vou explicar a sala de aula. Deixa eu terminar aqui, né? Que eu não terminei. Então, vamos lá. 5. Considera-se o caráter íntegro e santo de Deus como selo incorruptível para a aferição de sua obra, palavra e atuação sobre a sua criação. Então, tudo que Deus descreveu, disse e falou é a verdade. Certo? Tá bom? Não há nenhum ser como Deus em todo o universo. Ele é e subsiste por si só, sendo eterno e não criado. Todos os demais seres foram criados por ele, como também qualquer ser que se mencione como Deus em qualquer cultura no universo. Então, se amanhã aparecer um extraterrestre dizendo que é Deus, você vai reprovar ele porque só existe um único Deus santo não criado. 7º ponto, Jesus, Yeshua, voltará triunfante sobre a morte para a redenção de seus santos e da sua criação. Portanto, quaisquer descrições de obras e atuações, registros e interpretações que contradigam os selos da verdade listado acima, tudo que foi falado para cima, qualquer contradição, são reputados como engano. O 8º ponto, que é o mais importante aqui. Toda referência histórica e cultural em relação aos povos do Oriente Próximo, né, deve ser corrigido pela história e cultura do povo de Deus e pela revelação de Deus, e não o contrário. Ainda que as doutrinas e teorias humanas, judaicas ou não, pareçam ser uma revelação de Deus quando não são. Como Deus é verdadeiro e se revelou ao povo de Israel, os fatos narrados por ele, por meio deste povo, através de suas testemunhas, de seus profetas, merecem maior crédito do que as narrativas feitas pelos outros povos da mesma região, visto que as culturas desses povos estavam corrompidas pela presença de 200 anjos caídos, tidos como deuses, e o interesse deste foi a perversão e corrupção dos povos e nações da terra. Então é o seguinte, o que nós vamos estudar aqui para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar aqui? Quem tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Daqui a pouco que eu terminar aqui, vocês podem perguntar, se não entenderam algum ponto. É o seguinte, a história do dilúvio, certo? Você encontra na Bíblia, tá? Então nós vamos ver a história do dilúvio contada por outros povos, certo? Então tem vários povos na Terra, inclusive até aqui na América do Sul, que os índios contam que houve um dilúvio. Então, todo mundo concorda que houve um dilúvio, certo? Mas, colocam que alguns deuses estavam com raiva dos humanos e mandaram o dilúvio, e não um único Deus. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Nós vamos dar crédito à palavra de Deus. Os outros relatos só vai confirmar que houve. Certo? Entenderam? Só vai confirmar que realmente houve. Mas nós não vamos dar crédito. Por quê? Porque os anjos caídos foram para os outros povos e não para o povo de Deus. E por isso, eles contaram a história do jeito deles. A história é verdadeira, mas eles contaram do jeito deles. Você já viu aquela história do mentiroso, quando acontece um roubo, um acidente? Né? Tem um que fala a verdade, tem um outro que quer se livrar e conta a versão dele, né? Tá certo? Como dizem, né? Toda história tem dois lados. Tá? Então é o seguinte, nas universidades, quando se faz um estudo sobre o dilúvio, eles relativizam a palavra de Deus. Eles dizem, lá no outro povo era Eucalião, né? E a esposa dele que participaram do dilúvio, não era Noé. Então essa história é uma lenda e tal, e não sei o quê. Então, abaixa o nível da verdade
para dizer que era uma historinha contada por vários povos. Entendeu? E que não foi, de fato, um juízo severo de Deus. Não. Isso era coisa da cabeça deles. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As histórias bíblicas, elas são contadas também por outros povos. Porém, na versão de Satanás. E nós vamos colocar isso na luz da palavra de Deus e mostrar. Tá certo? E mostrar onde está o engano, porque está surgindo muita história para contradizer a palavra de Deus. Tá? Então, vamos lá. Então, esses são os 8 pontos que eu coloquei aqui, tá? Para a gente trabalhar esse curso. Então, peraí. Agora vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou explicar como é que é a sala de aula aqui, tá? Vocês estão vendo agora essa aí é onde vocês, quem fizer a matrícula tem direito a entrar nessa página aqui, que vai receber o link através da confirmação do e-mail. Aí, ó, tem o mural lá em cima, ó, veja lá, ó, mural, aqui, ó, mural, tá? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Aí, ó. Certo? Mural, ó, mural. Aqui, mural são avisos. Tá? Atividades são as aulas. Ó, introdução, parte 1, capítulo 1, capítulo 2. Deixa eu ver, eu não coloquei capítulo 2. Ixi, coloquei capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7. Parte 2, capítulo 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, parte 3, capítulo 15, 16. Então, aqui que eu vou botar os vídeos e as apostilas, tá? Então, vocês vão clicar aqui, atividades, pessoas. Aqui vai aparecer quem está matriculado. Então, somente quem está matriculado que vai conseguir acessar essa página. Aqui, ó, irmã Michele, que é o irmão Geraldo que está usando o nome dela. Ó, o irmão Batista não está, ó, não está. Não confirmou a matrícula, a irmã Rosemary, que é a irmã Licrim, a minha irmã Gessiane, tá? A irmã Gina precisa confirmar, ela não confirmou lá no e-mail, precisa confirmar, irmã Gina. Tá? A irmã Alexandre, vou confirmar. Entre no seu e-mail lá e veja lá, o tempo do fim convida você a participar do curso. Eu coloquei lá a figura do e-mail. Peraí, deixa eu colocar. Obrigada, professor. De nada. Então, você confirme lá, senão não tem direito ao material. Não tem como eu compartilhar o material, porque é muita coisa e não dá para compartilhar pelo grupo. Tá? Confirme lá que já vai aparecer aqui. Bom, então é isso, pessoal. Então, as aulas vão ficar aqui. Então, essa primeira aula vai ficar em atividades, certo? Aqui, ó, você vai clicar em atividades. Apresentação do curso, que é de hoje, vai vir aqui, ó, apresentação do curso, vai ter esse texto aqui, certo? E o vídeo, certo? Essa explicação que eu fiz hoje aqui, ó, já tá aí, ó, e o vídeo de hoje, da apresentação do curso. Depois vai ter o sumário é o programa do curso, o que vai ver? Aí nós vamos ver algo a mais na história da humanidade. O que está faltando na história da humanidade, que todo mundo fala do Big Bang, fala da origem do universo, fala que o homem veio do macaco. O que está faltando para a gente saber exatamente o que aconteceu? Aí nós vamos falar a memória universal, princípio holográfico, o absurdo da realidade. A realidade ela é tão cheia de coisas, irmãos, que você não acredita o quanto a realidade é muito mais complexa do que vocês podem imaginar. Tá? A memória universal, o princípio, o absurdo, a ciência antes da ciência. Deixa eu ver aqui. Opa.
nós vamos ver tudo isso aqui, ó. A teoria do Big Bang para o início do universo, a história do Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. A queda de Satanás, que é a causa do cataclismo celeste, né, que foi o pecado no céu. O espelho da realidade. Aí vem a origem do universo. Eu vou explicar quais os pontos furados da teoria do Big Bang. Tá? Matéria, para a gente entender a diferença entre matéria e espírito. Por que a evolução é impossível ter acontecido, certo? Qual é a verdadeira estrutura da realidade? A criação dos céus e da terra, como deve ter sido. A criação dos céus e da terra, conforme Gênesis, tá? Por que lá no tabernáculo, tinha cortinas no tabernáculo, ó? Deus colocou cortinas nos céus, para a gente não ver as dimensões espirituais, e separou o céu, a terra e o inferno, em cortinas espirituais. A palavra de Deus, né, a palavra de Jeová, como substância é o que cria, né? Uma explicação para a criação do universo, que é metafísica, é uma explicação mais elaborada, mais do que física. Meta quer dizer mais. Especulações sobre o caos primordial, né, o que aconteceu para ter para a criação entrar no caos, né? Encontros e desencontros, né? Qual é a diferença entre o Gênesis e a teoria do Big Bang, né? O conflito da luz, o conflito da terra sem forma vazia. Conflito é que uma ideia não bate com a outra, tá? Nós vamos ver isso aí. O mundo espiritual e a eternidade, como que é o mundo espiritual, qual é a natureza de Deus, o mistério de Jesus, o mistério da cruz, Cristo e o anjo de Deus, Jeová, Cristo e sua encarnação como homem, o estudo sobre o verbo, né? Como que Deus conhece, como que Deus nos conhece, por que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o Pai da eternidade, o que é a eternidade, o dia da eternidade, o espaço no mundo espiritual, o tempo no mundo espiritual, a matéria, o que é espírito, né? Quando eu falo metafísica, não se assuste com essa palavra. Tem gente que acha que isso aqui é coisa de bruxaria. Não é. Metafísica é uma explicação mais real do que pode ser, tá? Metafísica. A interface matéria-espírito, como que um mundo interage com o outro, o mundo material com o espiritual, certo? Como vai acontecer a destruição dos ímpios? E esse aqui é o terceiro capítulo. Quarto capítulo, nós vamos ver o que houve uma reconfiguração cósmica, tá? Como que era o ambiente cósmico antes da queda de Satanás, como foi que se reconfigurou, o mundo pré-adâmico, o mundo dos anjos, na época dos anjos, o ambiente na terra antes de Adão, a primeira terra, que foi a terra antes de Adão, a criação do bem e do mal na época dos anjos, o reino sacerdotal, o querubim da guarda. Inclusive, o irmão Igor está dando uma live exatamente sobre o querubim, tá? O cataclisma cósmico, como pode tudo ter acontecido, a vida e a atividade angelical, a ilusão de Satanás querer ser igual a Deus, a formação da árvore do bem e do mal, a reconfiguração cósmica estelar, a origem da Terra e da Lua, as punições dos anjos, né, aos anjos caídos, a configuração cósmica depois da queda, quando o querubim caiu e se tornou Satanás, quem é Satanás, a origem dele, isso tudo é para a gente aprender a guerrear. O mundo dos anjos, por que os anjos existem, né, a necessidade da existência dos anjos, o que são os anjos, a origem deles, de que são feitos, como os anjos conhecem as coisas, quantos anjos existem, o mundo dos anjos, a queda dos anjos, de alguns, né, claro, como aconteceu, a relação ao mundo material, ao mundo espiritual, a batalha espiritual dos anjos bons contra os anjos maus, a origem do caos. Aí entra no mundo pré-adâmico, ó. 7 capítulos, ainda não chegamos em Adão. Mundo pré-adâmico, o planeta Terra antes do dilúvio, a pré-história humana, a criação do homem antes do homem, né? Nós vamos ver isso aqui. Por que tentaram criar um homem? Por que se encontra fósseis
né? Fósseis mais antigos que Adão. A tentativa angelical de criar o homem, a manipulação dos materiais formadores do homem, o surgimento do homem sapiens, né? A preparação do mundo material, o jardim do Éden, as árvores no Éden representavam os reis e reinos. Aí agora que entra no dilúvio, ó, depois de 8 capítulos. Tá bom? Então essa aqui é a primeira parte do curso. Tá? Depois tem a segunda parte, como que os nefilins colonizaram o planeta, o mundo pós-diluviano e assim por diante. A origem das trevas espirituais, como foi que começou a existir trevas espirituais, né? As criaturas das trevas, o que elas representam, o mundo dos mortos, aí a origem espiritual do mundo, por que o mundo tem toda essa carga mental, espiritual que está envolvendo as pessoas no engano, de onde veio tudo isso aí, tá certo? Fundamentos da carne do mundo, a formação da cultura da carne no mundo, o início da operação no mundo, o que são as trevas, doenças mentais ou demônios, bruxaria, feitiçaria, como funciona, como se proteger, a batalha espiritual e assim por diante. Como Deus vai nos redimir, a redenção cósmica, porque Deus, né, o próprio Deus se sujeitou às suas próprias leis. Por que um cordeiro tinha que morrer em sacrifício pelos pecados? Por que o cordeiro de Deus tinha que morrer na terra? Aí nós vamos ver também o fim de toda a maldade. Jesus foi até o abismo, os 200 milhões de demônios, os ufos, né? O que são eles, por que eles aparecem, como Satanás atua no coração dos reis ao longo da história, como ele vai atuar no anticristo, reino de Satanás, a derrota final, a terceira trombeta, a quinta trombeta. Satanás será lançado no abismo, lago de fogo e assim por diante. E o sofite é o fim. Tá? Então, o início do fim, o diário da terra, o que está acontecendo hoje, o dia da angústia, que é o que vai vir, e as conclusões finais, né? Certo? Então, esse vai ser o curso em 2 partes. Tá? Então, vamos orar bastante, porque é pesado. É bem pesado. Então, foram 40 minutos de explicação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Eu vou ver lá, enquanto isso, que eu mandei aí o link, quem já fez a matrícula aqui para me confirmar. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Esse estudo que o irmão está dando aí para nós, você acredita no livro de Enoque, né? Sim, no livro de Enoque. Também tiramos bastante coisa de lá. Sim, era só isso que eu também acredito, porque tem muitas pessoas que fazem estudo sobre né, os anjos, e a gente vê que lá em Judas, em Pedro, né, fala sobre essa questão aí, e também o Enoque complementa, né? É muito interessante. Exatamente. Irmãos, se você for muito religioso e não acreditar no livro de Enoque, você não vai se adaptar nesse curso, não. Isso que eu ia falar, porque as pessoas que não acreditam é bom não participar, que depois você vai querer debater, que não é debate. Você vai pecar, porque você vai blasfemar, você não entende. Isso aqui é para guerreiro. Sim. Esse curso aqui é para gente que está a fim de salvar a vida, arrancar da boca do leão. Sim. Entendeu? Porque as pessoas não entendem, irmão, que o mundo espiritual existe e é pesado, exatamente. Entendeu? Então, a igreja evangélica hoje, ela não ensina isso que o irmão está trazendo para nós, não. Ela não ensina. Eu tive que buscar só algumas coisas, então eu quero participar do curso. Tá bom. Eu não acredito, mas eu participo. Irmão Lucas, vê se meu nome está escrito aí. Minha internet não está muito boa. Tá. Então faça isso aí que eu mandei, ó. Para se inscrever, mande o seu número para esse e-mail aqui. Vou até copiar e colar de novo, para vocês verem. É esse e-mail aqui, ó. Máximo Alves Lucas, faça isso agora para eu confirmar a sua matrícula. Você não acredita no livro de Enoque, não, irmão? Irmão Batista? Oi, não, é Abádio. É de Tiel, na verdade, né? Mas eu não creio muito, não, varão. Tá bom. Não acredito muito, não, mas. Mas eu respeito ali. Eu vou dar a minha opinião. O livro de Enoque, ele está no cânon etíope. Ele estava no judaico, foi tirado. Ele foi tirado do nosso cânon por causa da Igreja Católica. E sabe qual é o problema do livro de Enoque? Não é a veracidade, são as traduções que não batem. É por isso que ele foi tirado.
Mas tem um outro segredo. Irmão Se você Lucas. for guerreiro, Irmão Lucas. você vai continuar nesse curso. Irmão Lucas, eu creio Tá? muito que fala que Enoque foi arrebatado, né? Só Deus sabe pra onde foi levado. Eu creio tanto que o Espírito Santo já mostrou até como que vai ser o arrebatamento. Apagou minha mente e voltou. Falou assim que vai ser, vocês não vão ver. Olha, arrebatamento ultimamente, só eu que não fui, porque aqui nessa turma aqui tem um monte de gente que já foi arrebatado. Só eu que estou na fila ainda aqui. Eu Eu também ainda não. não consegui também. Eu também tô na fila. Oi? Ô, irmão, Eu também não. Eu te imagino falar eu também assim, não. Então, eu tá já, certo? Então fique eu tranquilo. com 6 anos de idade, irmão, meu pai fala que eu tive morto, né? Que eu fiquei mais de meia hora submerso, meu pai me pegou e aí eu tava sem vida. Aí ele me olhou para o céu e pediu para Deus me devolver. Eu tô aqui, né? Então Deus é Deus. Aí o Espírito Santo já mostrou como que é o arrebatamento. Apagou minha mente e voltou. Aí o Espírito Santo falou assim assim que é o arrebatamento, você não vai ver, não. Amém. A respeito da questão ali de valores, como é que fica? Não, é o seguinte, se você fizer uma oferta, eu não ganho nada com esse curso. Esse curso vai tudo para ajudar pessoas, né, na obra da igreja. Porque quando eu tinha um grupo de ajuda aos irmãos, né? Assistência aos santos. Aí eu bolei esses cursos para poder incentivar as pessoas a ofertar. Então a pessoa Lucas, vê oferta se meu e nome ganha tá um escrito curso. lá. Isso. Tô tentando aqui, Aí o mas que, tá que ruim vai a internet. acontecer? Aí eu vou repassar isso para a igreja vai repassar para alguma família, alguém que estiver precisando, né? Alguma coisa que para sustentar a obra de Deus. Eu não vou ganhar nada. Aí eu mando o PDF, esse PDF que está aqui, ó, que eu estou apresentando, eu mando para você. Agora, se você quiser o livro, esse livro aqui, né? Ó, tem, deixa eu ver, tem 467 páginas. Ó, figuras coloridas. Ele está muito caro para imprimir, porque ele é impresso lá nos Estados Unidos. Eu vou conseguir imprimir aqui em Ponta Grossa e mandar para vocês. Só que a gráfica, ela pega por demanda. Então, eu preciso de 20 assinaturas pagas, né? Eu vou até ver lá o preço, deixa eu olhar já o preço aqui, porque eu tenho no WhatsApp que eles passou. E já mandou, irmã? Que bom. Eu já confirmo sua matrícula já, tá? Já mando lá. Deixa eu ver aqui o que ele mandou aqui no WhatsApp. Quanto que foi o valor. O valor que ele cobrou aqui dos livros. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Ai, meu Deus. Eu estou esquecendo o nome. Impresso Arte. Impresso Arte. Vamos ver o preço aqui que ele está cobrando. Eu vou escolher, eu pedi o orçamento em 3 gráficas. Tá? Então, peraí. Eu pedi orçamento em 3 gráficas. Eu vou pegar a mais barata. Impresso Arte. Conexão impressões, não é essa. Tem 3 aqui. Print Store. Impresso Arte, Planeta, deixa eu ver. Gráfica Planeta, aqui em Ponta Grossa. Orçamento, deixa eu olhar aqui. Quanto é que ele está cobrando aqui? Eu não vou ganhar nada, viu? Eu fiz um voto de não ganhar nada. Eu ganho nos livros que eu falo da faculdade que eu vendo. Deixa eu ver. No princípio e no fim, quanto é que vai ficar aqui? Peraí. Ai, ai. Nossa, ele não falou o valor? Acho que ele fez uma quantidade única. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver quantos.
Eu tenho 3 orçamentos aqui. Se alguém quiser um livro físico, deixa eu ver aqui, quantos orçamentos. 250 gramas, orçamento de livro cotado, sulfite para preta, 300 unidades. Espera aí, deixa eu dividir aqui, que eu vou saber quanto que é o preço de cada unidade. Esse daqui só faz por 300 unidades, mas por isso aqui dá para me saber. Sai por R$70, irmão. Como tem o preço do correio, né? Quem quiser o livro impresso, aí coloca mais uns R$30 aí, dá mais ou menos R$100. Se for menos, eu devolvo o dinheiro. Tá? Então, R$70 só impressão, eu não vou ganhar nada. Mais uns R$30 para mandar um livro que eu não gosto de ler em celular. Tá? Tem gente que não gosta, eu gosto do livro mesmo, tá? Mas isso aí é se você quiser, não é obrigado, não. Tá? Se você fizer uma oferta, eu mando o PDF, você lê no celular. Entendeu? Depois eu vou olhar uma outra gráfica aqui, quem sabe eu até faço por menos aqui numa outra gráfica. Verdade. Mas é preferível o livro mesmo impresso, né? Eu só gosto de livro impresso. Eu não... Eles mandaram por e-mail, mas eu vou ter que olhar no meu e-mail, tá? Mas é em torno disso aí, certo? Tá? Para ganhar o livro e receber na sua casa, porque eu vou gastar com o correio. Aí eu vou colocar um preço, deixa eu compartilhar um site aqui, que vocês já vão saber já. Espera aí. Ó, eu vou alterar o preço, porque esse preço que está aqui é dos Estados Unidos. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Hoje eu estou dando só as explicações, tá? Vocês já podem fazer a propaganda. E o seguinte, não vai participar quem não fizer a matrícula. A irmã Nádia, né? Foi a irmã Nádia que mandou aí? Ou foi a Paula? Viu, irmão? Se você não acredita no que nós vamos conversar, não saia daqui blasfemando e nem falando mal de nós. Não, capaz. Não, na verdade, eu acho que eu até vou não só para vocês, tá? Porque às vezes você pode estar trabalhando para o inimigo fazendo isso. Então, eu sou muito direto, eu sou muito reto, sou que nem Jesus, não gosto de agradar ao homem, não, agrado a Deus. Então, se você não entende, não conhece batalha espiritual, se você quer aprender, aprenda e participe, que é chumbo grosso. Se você não quer, não saia blasfemando, porque aqui a coisa é séria, tá? Porque depois, o irmão lá falou isso está na Bíblia, está não sei o quê, você não consegue interpretar direito, aí você fala mal. E fala que aqui a gente está falando coisa errada. Aqui nós temos muito temor de Deus. Não, aqui jamais. Certo? Então, a sétima coisa que Deus abomina é contenda entre os irmãos, aí não é do meu filho. Exatamente. Se você não concorda com a doutrina, você põe o seu ponto de vista, se você não quer continuar, não continue. Tá certo? Deixa eu só colocar aqui o portal para vocês entenderem como é que funciona. Aqui, ó, vocês estão vendo isso aí, ó? É uma livraria online que eu bolei, certo? Ela tem livro de educação, livro técnico, livro de espirituais e religiosos. Eu ganho aqui só nos livros de educação e técnico. Livros espirituais e religiosos, eu não ganho nada. É um voto que eu fiz a Deus, certo? E aí tá, ó, no princípio, no fim, a imanência, a essência e transcendência, história espiritual da humanidade, história espiritual da Terra, Gênesis da criação, são vários livros. Esses livros, se você comprar eles, vira tudo oferta. Agora vamos olhar o preço deles aqui, tá? Então você entra aqui na loja, tem livros e cursos, tá? E eu vou colocar produtos para vender, camiseta, boné, caneca, sei lá. Tá? Então aqui, ó, ele está por R$204 porque ele está sendo impresso lá nos Estados Unidos, certo? Eu vou entrar nessa página e eu vou baixar o preço para o menor preço que a gráfica fizer, tá? Porque aqui, ó, Made in USA, impresso nos Estados Unidos, então custa R$200 lá.
E para mandar só preço de custo. Então, eu vou trocar aqui nessa página o valor, né? Vou baixar pela metade, para vocês fazerem a compra por aqui e eu poder mandar bem baratinho, porque eu tenho um software que gera um código de barra e manda barato para vocês, tá? Aí vocês vão fazer a compra aqui, faz o cadastro gratuito, o cadastro para compra, não precisa nada, é só para poder ter os dados e você manda lá, é tudo seguro, cartão de crédito, tudo, se você quiser pagar por boleto, você paga. E aí vai mandar direto na sua casa, eu faço o pacote, eu recebo o código de barra, levo, por exemplo, 10 livros, né? Eu mando imprimir a gráfica, ela imprime 10, 20 livros, eu faço 20 pacotinhos, com cada um com código de barra, despacho pelo correio para vocês. Tá bom? Então, eu vou alterar esse preço conforme o menor preço. Eu tenho orçamento de 3 gráficas aqui de Ponta Grossa. Tá? Aí eu mando para você em qualquer lugar do Brasil, conforme o preço do correio. Tá bom? Isso para quem quiser. Mais alguma dúvida? Então, eu vou continuar aqui a explicação sobre o livro, tá? Então, por que eu coloquei Bereshit VB Sofit? Certo? Por quê? Deixa eu compartilhar a capa do livro que vocês vão entender. Peraí. Deixa eu colocar aqui uma... Colocar uma imagem aqui. Só um minuto. Vou pegar a imagem da... Espera aí. Um minuto só. Espere só um pouquinho, tá? Tá. Então, vou compartilhar uma imagem aqui para vocês entenderem mais sobre o curso. Tá? Então, aqui. Vocês estão vendo essa imagem aí? Do lado de esquerdo é um entardecer. Certo? Do lado direito é um amanhecer. O dia para os judeus começa às 6 horas da tarde. Tá? E termina no outro dia, né? Às 6 horas da tarde. Então, 24 horas começa com o entardecer, depois vem a noite, depois vem o amanhecer. Você está vendo que entre o entardecer e o amanhecer tem uma cruz vermelha? O vermelho para representar o sangue de Jesus e a cruz para representar. Então, o entardecer é o princípio do dia e o amanhecer é o final do dia, porque já vai entrando, que é diferente da nossa maneira. Nós fazemos o dia, o começo do dia no amanhecer e o final do dia no entardecer, né? Nós fazemos o contrário. Então, veja só. Quem levantou 6 horas da manhã para trabalhar, sabe que o sol é muito parecido com 6 horas da tarde. O sol da manhã é muito parecido com 6 horas da tarde. Só que de manhã vem da noite para o dia. E de tarde vai do dia para a noite. É o contrário. Então, por que Deus colocou isso? Para a gente entender o fim desde o começo, como está escrito lá em Isaías. O fim e o começo é que nem a mão direita e a mão esquerda. Certo? São um contrário do outro. Um vem da tarde para amanhã e o outro vem da manhã para a tarde, ó. Tá vendo? Então, isso é um mistério que você vai começar a abrir seus olhos para ver. Então, muita coisa que aconteceu lá no começo está acontecendo no fim, assim como foi nos dias de Noé. Jesus falou, né? Então, nós vamos entender isso aí. Por isso que a capa do livro é desse jeito, para mostrar o princípio e o fim através do entardecer e do amanhecer. Tá? Bereshit é no princípio e V é no, né, em hebraico, e
B, Sofite é no fim. Sofite é fim, tá? É por isso que foi escolhido essa capa aí desse, e quem dividiu a história no meio foi a cruz de Jesus. Tá certo? Bom, então vamos voltar aqui. Então eu vou compartilhar de volta aqui uma janela com vocês aqui. Deixa eu ver qual que é. Não é janela, é uma aba, uma guia. Aqui. Então, esse PDF, quem fizer oferta, ganha esse PDF aqui para ler a hora que quiser. Ele é a primeira edição, ele está com vários erros aqui que eu já corrigi, tá? Eu vou fazer uma nova correção e mando para vocês, tá? Ele foi escrito agora em 2023, tá? E ele conta o mistério das origens do bem e do mal, certo? Bom, eu, graças a Deus, trabalho sozinho, né? Eu não tenho ninguém para editar, para preparar o texto, fazer revisão, eu estou fazendo tudo sozinho, por isso que aparece meu nome aí, tudo sozinho. Eu tenho uma ficha catalográfica, né? Tem um portal Sabe Livre onde está vendendo ele, e aqui, ó, se você é materialista, não leia esse livro. Né? O mistério do início do universo, do sistema solar e da humanidade faz parte daqueles mistérios que mais nos tocam, porque a nossa origem nos remete ao nosso destino. A vida só tem sentido se conhecemos o propósito dela. O conhecimento do propósito da vida não está nas teorias da física, nem da biologia, nem antropologia, nem arqueologia, nem paleontologia, porque essas ciências não podem responder a tais perguntas. A resposta a essas perguntas está em compreender a razão do mundo existir, e só podemos conhecê-la se conhecemos pessoalmente o seu Criador por meio da revelação em Jesus, né? Em seu Filho Yeshua. Quando Deus nos criou como sendo a sua última criação, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito da vida, nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Ele já estava delineando o propósito da sua criação, que é, na verdade, criar criaturas semelhantes a ele em caráter, e que se tornem dignas da vida eterna. Então, se você é materialista, você não vai acreditar em nada do que eu estou falando aí. O universo foi criado por causa do homem, para que esse reflita a glória de Deus. Não há nenhum projeto científico ou civilizatório que justifique a existência da humanidade enquanto essa estiver presa ao pecado. Certo? Então, o Elon Musk quer mandar a gente lá para Marte. Como se o pecado não existisse, porque o pecado for para Marte, vai poluir a Marte. Se o pecado for para Andrômeda, vai poluir Andrômeda. Então, não adianta mandar ninguém para nenhum lugar do universo, que só vai piorar ainda mais. Manter ou tornar o homem eterno com o pecado é um insulto à santidade de Deus e à saúde do universo. Então, se você espalhar a gente pecadora pelo universo, você só vai estragar. Entendeu? Mesmo que a tecnologia encontrasse uma forma de dar a vida eterna ao homem, por meio da tecnologia, não há como justificar isso se a humanidade continuar presa aos seus pecados. Ir para um outro planeta ou galáxia e colonizá-los é só uma maneira de continuar contaminando o universo com a maldade, com o egoísmo humano, além de todos os males que já existem aqui nesse planeta. O homem precisa ser redimido de dentro para fora, e isso só acontecerá por meio do seu Criador. Foi ele quem providenciou essa redenção por meio de seu Filho Yeshua. Enquanto a incorruptibilidade não atingir profundamente o coração humano, todo o coração humano, não há como seguir com o projeto da vida humana, sem que este comprometa toda a criação de Deus. Quer dizer, se você não se tornar incorruptível, não vai adiantar, né, o projeto da criação de Deus. Então, é por isso que a criação precisa passar pela redenção. Isso não se trata de religião, não é religião isso aqui, mas de uma condição existencial para que tudo possa fazer sentido. E não se tornar apenas um jogo, um macabro jogo cósmico de busca de poder e mais poder. Por quê? Se você for para Marte, do jeito que o povo quer o poder, eles vão querer o poder lá em Marte. Se você for para Júpiter, vai querer o poder lá em Júpiter. E assim por diante. Então, enquanto o pecado não for tirado, vai continuar esse jogo maligno aí.
Neste livro, apresentamos as possíveis origens do bem e do mal, e ao mesmo tempo apontamos para o fim de todas as coisas, como uma forma de esperança eterna de redenção. Queremos, com esse livro, criar uma discussão saudável para que o homem decole da sua rasteira forma de pensar na forma de ideologias humanas e se projete dentro do propósito de Deus que tem para a sua criação. Aceitamos quaisquer críticas ou correções que se fizerem necessárias para que esse material de estudo possa ser cada vez mais melhorado e possa ajudar os novos estudantes no curso dos anos que se seguirão. Tá bom? Lucas Máximo Alves, 9 de janeiro de 2023. Dedicatória. Dedico esse livro a todos aqueles que acreditam que, montando um cenário da história do universo, desde o princípio até o fim, entenderão qual é o propósito do Criador para todas as suas criaturas. Certo? Agradeço a minha família, a minha irmã que está aí juntinha comigo também assistindo, a minha irmã Gerciane, essa que está aí na live também, ó. Agradeço a todo mundo na minha família. Aí a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, epígrafe, né? Como foi o início? Podemos ter alguma ideia? Você já viu o amanhecer e o entardecer de um dia? Pois assim como o amanhecer de um dia é similar ao seu entardecer, assim o início foi e será similar ao final dos tempos. Essa é a capa do livro, tá? A explicação para a capa. E aqui tem o sumário que eu já expliquei, né? Já passei por aqui. Tá? O que mais que eu tenho aqui de informação? Lista de figuras, né? Que eu tenho que fazer referência que eu não desenhei figura. Tá? Você vai entender o que significa aquelas pedras afogueadas lá de Ezequiel, tá? As pedras afogueadas, as pedras sacerdotais. Por que Deus vai destruir vários planetas, conforme o livro de Pedro, você vai entender. Bom, agora eu vou corrigir algumas coisas aqui, ó. Apresentamos neste livro uma abordagem mística para as origens do universo, do nosso sistema solar, da Terra, do homem, do bem e do mal. Quando eu falo místico é mistério, vem da palavra mistério. Místico não é coisa de bruxaria, não, tá? Místico quer dizer mistério. Quero dizer que há registros mitológicos, e mito não é uma coisa lendária, inventada. Mito é uma coisa inexplicável que as pessoas criavam uma figura para explicar uma coisa que elas não conseguiam compreender na época. Por exemplo, João viu uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Isso é um mito. Quer dizer, mito não é o Bolsonaro que é mito, né? Mito é uma ideia, certo? Que ultrapassa a raciocínio humano para explicar uma coisa espiritual. Então, nós temos registros mitológicos, poéticos, né? No livro de Salmos, por exemplo, no livro de Jó, filosóficos, né? Nos provérbios de Salomão, históricos e científicos também. Então, nós vamos usar tudo isso, né? E nós vamos recompor a história. Assim como o arqueólogo ou paleontólogo, arqueólogo é aquele que estuda as civilizações antigas, encontra as cerâmicas, né? O local onde as pessoas viviam e tenta reconstruir a história. E o paleontólogo é aquele que estuda os ossos, né? Das gerações que passaram, dos animais e tudo. Então, assim como eles dois, baseado em os seus achados, remonta a história e a cultura, que está faltando um L, né? Eu já fiz umas correções aqui desse texto aqui, depois eu projeto melhor. E a história de uma civilização, da mesma forma como eles fazem isso, nós vamos também usar os textos pesquisados, né? E a gente vai remontar as origens do universo, do nosso sistema solar, da Terra, do homem, do bem e do mal. Essa remontagem dos fatos se baseou-se em poemas na literatura bíblica, poemas épicos de várias culturas e civilizações, e em conjecturas feitas pelo autor a partir dos mitos e fatos registrados por esse escrito com seus contextos históricos. Então, por exemplo, quando a gente pegar uma coisa de outra cultura, a gente não vai dizer que aquela cultura está falando a verdade, né? Porque aquela cultura vai falar de deuses. A mesma coisa que a Bíblia vai falar de um único Deus, ela lá vai falar de deuses. Então, mas a gente vai usar ela para confirmar que aquele fato aconteceu. É o que eu falei do dilúvio, tá? Então, sempre a palavra de Deus vai ter peso maior, né? Os outros vai só para balizar o que nós vamos estudar. Minha maior dificuldade foi encontrar textos mitológicos e poéticos que me dessem informação dos acontecimentos desde a origem do universo até a formação do sistema solar.
Porque esse aqui é o quarto dia, né, da criação. O sistema solar foi formado no quarto dia da criação. Ao escrever esse livro, eu não estava interessado apenas em descrever a origem material das coisas. Eu não quero a origem material. Para isso, bastava eu ir lá no site da NASA, na internet, e verificar as teorias que estão lá. Para a origem do sistema solar, da Lua, tem um monte de explicação lá, mas não me interessava nenhuma delas. Minha ideia foi encontrar um significado para os possíveis acontecimentos que, pela continuidade da história, os trouxeram até o dia de hoje. A pergunta que podemos fazer é, até que ponto, né, no passado remoto, né, se pode reconstruir uma história? Até que ponto você realmente consegue reconstruir uma história? Como conectar as evidências e achados, fósseis e artefatos com a história humana? Como é que a gente conecta isso? Como é que a gente, pegando as coisas do passado, a gente reconstrói? É possível conectar todos os mitos e lendas em uma única história? Ainda que inclua a nossa história apenas como parte dela? Aí começa o texto que eu já expliquei, tá bom? Então a resposta é que sim, nós podemos. Tá? Nós vamos resgatar essa história celestial aí. Então lembre-se desses pontos bíblicos que eu já coloquei. Um só Deus, o pecado é a realidade, a única forma de resolver o problema do pecado foi a cruz de Cristo, Jesus é o único Senhor, né? O caráter íntegro de Deus, ele é eterno, Jesus voltará, e os outros textos só servem para confirmar a Bíblia, não para contradizer. Então teve gente outro dia que perguntou num podcast aí, que teve quem conhece aquele da igreja adventista, o Rodrigo Silva, arqueólogo. Todo mundo conhece? Aham, conheço. Pois é. Perguntaram para ele se existisse extraterrestre, se o extraterrestre começar a voltar, como é que fica a Bíblia? Meu amigo, a resposta está lá, sabe aonde? Vou ler lá em Timóteo, capítulo 4. A resposta para que ele tinha que dar era essa daqui, ó. Como é que ficam os extraterrestres com a Bíblia? Nossa, minha Bíblia está tão esfacelada que está difícil chegar em Timóteo aqui. Tanto que eu manuseio ela. Já comprei outra porque não aguenta mais esse daqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abre a Bíblia aí. Para você responder. Abre a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abriram aí? Vamos ler. E sem dúvida, todo mundo achou? Quem não achou, grita misericórdia. Quem não achou, grita misericórdia. Vamos lá. Então, ó, se começar a aparecer... Espera aí, misericórdia, eu tô abrindo. Não achou ainda, irmã? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Conseguiu? Eu espero. Então, se começar a aparecer noticiário de extraterrestre descendo na Terra, a resposta sua está aqui, ó. Vamos lá. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Piedade é a bondade acima de tudo. O amor de Deus em dar a vida por nós. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Então, só tem dois tipos de extraterrestre, o do bem e do mal. Então, ele foi visto dos anjos. Todos os anjos, bons e maus, viram Jesus ressuscitar. E viram que ele se encarnou. Pregado aos gentios e crido no mundo. Certo? Se botarem um extraterrestre sentado numa cadeira, fazendo interrogatório e ele falar que não conhece Jesus, você fala, cala a boca, Satanás, você é um mentiroso. Você está enganando a humanidade. Porque você viu quando Jesus veio e quando Jesus ressuscitou. Certo? 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, irmã Maria Luísa. Entendeu? Tem na internet aí um vídeo
do extraterrestre amarrado numa cadeira, eles fazendo entrevista com ele, perguntando sobre Deus, sobre religião, ele dando maior lé nos cientistas. Tá? Entendeu? Todos eles sabem. Lembra que quando Jesus ia expulsar um demônio, isso, irmã Gina? Lembra que quando Jesus ia expulsar um demônio, os judeus não sabiam quem era Jesus, mas os demônios sabiam. Lembra disso? Todo mundo lembra? Os demônios estão muito mais bem informados do que os judeus, né? Não era assim? Isso era incrível, né, irmão? Como é que pode, né? O povo de Deus estava mais desinformado do que os demônios. Né? Aí Jesus falava, cala a boca e sai dele. Né? Então, por aí você sabe, tá certo? Então, essa é a resposta que o Rodrigo Silva tinha que dar. Todos os seres fora da terra, debaixo da terra, viram Jesus descer como homem, né? Se encarnar como homem e ressuscitar. Então, não tem desculpa. Qualquer conversa é mentira e engano. E está enganando aí os cientistas da NASA, tá bom? Tá certo? Maravilha. Amém, irmão? Então você Certo. já sabe Meu da paulada no sobrinho fez diabo. inscrição minha aí. Pode falar, irmão. E o irmão, depois você vê, o meu sobrinho fez a inscrição para mim aí, vê se deu certo. Fez a inscrição? Vamos lá, vamos conferir. O meu também, professor. Tá, vamos conferir tudo aqui, a inscrição. Vamos ver lá. Deixa eu voltar na aba lá. Porque todas as aulas vão estar em PDF. Ó, Michele, Regina é o irmão Geraldo, né? Rosemary é a irmã que me ajudou a organizar, é minha irmã. Irmã Silva ainda não, irmã. Você tem que entrar com esse mesmo e-mail, irmã. silvabn90@gmail.com, entrar nele lá e ver esse recado aqui. Deixa eu mostrar o recado para vocês, que está chegando. Deixa eu... Tem um campo de trigo. Peraí, deixa eu... eu vou mandar a foto do e-mail que chega para vocês. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu achar ele aqui. Espera só um pouquinho aqui. Vocês têm que confirmar, porque senão não dá entrada nessa aula. Deixa eu pegar aqui. Onde é que eu estou? Deixa eu... Tem que chegar isso aqui, Olá, o Tempo do Fim, Máximo Alves Lucas, gmail.com, convidou você para a turma no princípio e no fim. Aí você clica em participar aqui embaixo. Pronto. Tá vendo aí, não? Eu não recebi. Não recebeu? Eu vou matricular você de novo. Aí vamos ver se... Matricular de novo. Vou apagar você e vou botar de novo. Tem que chegar lá. Vamos lá. Oi, irmão Lucas, mas é no Google Classroom, não é não? Não, você vai entrar no Google Classroom, mas você vai receber o e-mail para poder entrar. Ah, entendi. Porque eu tinha daquela vez... Não vou Classroom direto não, que você não vai conseguir. Você primeiro tem que receber o e-mail. Deixa eu colocar aqui, a irmã... Mas eu já desinstalei ele. Mesmo assim, eu recebo? Recebe para entrar aqui. Então, foi lá, irmã Regina. Foi de novo lá. Fiz novo convite para você. Eu fiz um para mim mesmo. Tá vendo meu nome aqui, Espera aí, deixa eu compartilhar aqui, essa tela aqui para vocês verem. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui para a apresentação. Tem que chegar esse e-mail, irmãos. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, Eu enviei o e-mail aí, foi? Tá vendo, Eu fiz uma matrícula para mim mesmo, para eu receber um convite, para eu saber como é que vocês estavam recebendo, Tá lá marcado, Lucas Máximo Alves. Eu fiz uma matrícula para mim mesmo, um outro e-mail. Porque tem que usar esse e-mail aqui para clicar lá, né?
certo? Senão não adianta. Mas você tem que aceitar. Por enquanto tem 4 alunos, né? 1, 2, 3, 4 só. Tá faltando o irmão Batista Amorim. Você tem que entrar nesse e-mail aqui, irmão, batistamorim47@gmail e descobrir onde está aquele e-mail lá. Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando como fazer isso aí. Senão não dá certo. Tá bom, irmãos? Então essa é a aula explicativa de hoje. Eu vou só fazer uma cena dos próximos capítulos aqui para vocês gostarem da ideia. Vamos lá. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos mostrar que as ciências humanas, a geologia, né? Geologia estuda a Terra, né? A paleontologia estuda os fósseis, a arqueologia estuda as construções antigas, as coisas antigas, né? Os artefatos antigos. A antropologia estuda a história dos homens. Todas elas, separadas da origem das religiões, né? Como que se originou essas religiões, não conseguem explicar a história e a realidade do homem, não conseguem. Mostrar que hoje o que a gente chama de filosofia, ciência e religião tem a mesma origem. Tudo começa do mesmo lugar. Mostrar que uma descrição mística, né, mística que eu saiba, dos mistérios, tá? Aliada a uma teoria para o universo, se você falar do Big Bang, você não pode falar só de, por exemplo, você pode falar que uma empresa tem um prédio, foi construído no dia tal, é feito de tijolo, mas você não vai conseguir explicar por que aquela empresa está funcionando, como foi que o patrão montou aquela empresa, entendeu? Então, a teoria do Big Bang é como se te contasse as histórias dos tijolos, né? E pode estar errada também, várias coisas. Então, não conta a parte espiritual. Então, tem que juntar as duas, se você quiser entender. Então, fornece uma discussão plausível para traçar os paralelos das antigas religiões da ciência. Quer dizer, a gente vai descobrir como foi que as primeiras religiões começaram a contar essa história. Tá bom? Na próxima aula vamos entrar nesse assunto aí. Vocês vão ver que realmente está faltando alguma coisa, que as universidades, as igrejas também não... Na verdade, a igreja fica trazendo para dentro da discussão das escolas bíblicas, teorias humanas, mas esquece de mexer, colocando a palavra de Deus num nível mais contundente. Na verdade, fica relativizando, né? E aí vai tirando a fé das pessoas. Vai dando muito peso para a ciência e pouco peso para a palavra de Deus. É por isso que o pessoal fica achando que a Bíblia tá furada, aí começa... Gente, tem crente, filho de crente, começa a fazer faculdade, não vai mais na igreja, porque nas aulas houve tudo ao contrário. Vocês vão ver os furos da teoria da evolução, tá? Os furos, por que está furado? Por que não pode existir uma evolução? Uma evolução da forma como eles dizem que existe, não existe. Tá bom, então, irmãos? Então, por hoje, a gente começou 8 horas, são 21h24. Quinta-feira, eu vou voltar aqui, né, para a gente fazer um bate-papo sobre esses temas que a gente abordou hoje, tá? Quem não leu o livro de Enoque, quiser ler, é a tarefa, dever de casa. Tá bom? Eu sei que tá gostoso o assunto, mas eu vou encerrar a gravação. Alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode perguntar, porque eu não quero ficar cansativo, irmãos. Às vezes eu sei que vocês estão gostando e querem mais. Porque crente, quando está com fome de Deus, não quer parar de comer, né? Nem quer parar de orar, né? Então, fiquem à vontade. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só quero que vocês façam a matrícula para vocês receberem o material e manter-se firme. Ô, irmão, eu não sei o que está acontecendo. Eu entro aqui, aí coloco enviar, aí não vai. Não está indo. Não sei por quê. Quer participar? Irmã tá. Quem que falou aí foi o... João Batista. Batista. Não está indo? Eu clico lá e coloco enviar, entrar no grupo. Coloquei o nome do meu telefone aí e não vai.
Eu tenho que fazer inscrição Não, hoje mas, ou pode ser depois? irmão, Pode ser depois? Oi. você consegue entrar no e-mail, no Gmail, você tem uma conta Gmail lá, Batista Amorim 47, Sim. você consegue entrar lá? Deixa eu ver aqui, a Sim. irmã Michele já acertou, a irmã Regina, eu não sei como fazer isso, porque enviar e-mail para aluno, eu vou enviar aqui de novo. Oi, irmão Lucas, eu também estou enviando aí para o senhor, já enviei 4. Não, espera um pouquinho, irmã Maria Luísa, deixa eu explicar, você me dá o seu e-mail, eu cadastro e depois você responde. Me dê o seu e-mail aí. Vamos lá, vamos fazer aqui. Me passa seu e-mail aqui. Você consegue passar nessa mensagem? Manda o e-mail aqui na legenda embaixo. Aqui. Isso, manda o e-mail aqui, eu cadastro lá, eu até mostro a hora que eu cadastro, como é que eu estou fazendo lá. Pra vocês entenderem. Deixa eu... Aí, o irmão Batista faz a mesma coisa. Isso, irmão Batista. Não, eu já coloquei o nome dele lá, ó, tá Batista Amorim. Esses nomes que tá listado já foi o e-mail para eles. A irmã Regina já foi o e-mail para ela só tem que clicar lá. Ela mandou uma foto aqui que ela tá recebendo, mas não tem o botão, irmã Regina. Mostrar textos anteriores. Clique aí até aparecer esse botão participar. Pois é, esse eu mandei pro senhor no PV. Isso, só que aí, mas entre lá no e-mail, irmão. Tá no e-mail, onde você recebe a mensagem. Entre lá e você vai ter uma mensagem lá para você responder para mim. Clique lá, entre lá. Eu tenho que fazer a inscrição hoje? Não, você pode fazer a hora que você quiser. Eu acho que ele não tá sabendo de sair da página aqui e ir lá no e-mail. Ah, tá, ele não tá sabendo. Então, ó, vou colocar da irmã. Ô, irmã, tá vendo eu trabalhar aqui? Eu vou pedir sobrinha para fazer para mim, ela faz para mim, amanhã ela vem cá, eu faço. Ah, tá bom. Ó, irmã Tô vendo. Maria. Ó, tô colocando seu nome lá, ó. Agora você vai lá nesse e-mail, ó, vou convidar, ó. Tô clicando em convidar, ó. Aí, ó, aí você entra na lista aqui, ó, você foi convidado, ó. Jesus, França, Maria, @gmail. Tô convidado. Quando você confirmar, sua foto vai aparecer aqui. Uhum. Vai lá nesse e-mail lá e convide. Agora vai. Vai lá, Abádio. Coloque lá o seu nome. Mande seu e-mail aqui, Abádio. Seu nome é Abádio mesmo, cara? Gediel? Seu nome é Gediel? Tá. Abádio? Tá certo. Esse é do seu pai. Agora foi. Ó. Confirmou lá, irmã? Põe seu e-mail aqui, Gediel. Abádio lá. Conheça o e-mail aqui. Ah, tá sem celular? E como é que você tá assistindo a aula? Tá assistindo por onde, rapaz? Pelo computador? Ah, tá. Ah, com o e-mail dele. Ah, matricula ele. Com o e-mail dele, manda o e-mail dele. Mas você não vai conseguir entrar no e-mail dele, né? Isso aqui é o problema. Tá certo. Bom, então, vamos ver se a irmã aqui... Vamos ver, eu vou pedir para... Oi, irmã, tá vendo a sua fotinha aqui, ó? Aham. Agora você tá matriculada. Agora você vai entrar na Google Classroom. Quando você entrar no Google Classroom, você vai entrar na aba Atividades, aqui, ó. Aí você tem a apresentação do curso. Quando terminar a aula aqui, eu vou colocar o vídeo aqui, tá? Uhum. Aí você quiser assistir de novo essa aula, aqui tem um sumário, que é o programa do curso. E aí, quando for na introdução, né? Vai ter a próxima aula, que é a introdução, e aí vai começar. Parte 1, parte 2, capítulo 1, 2, 3. Eu vou colocando aqui, toda semana vai ter um material em PDF e uma aula para assistir. Nada, professor? Nada? Nada? Vamos ver, irmão. Se você clicou lá, ele vai automaticamente aparecer aqui. Vamos ver. Só se o seu e-mail está inválido, você está clicando em outro e-mail, sei lá. Não, irmã. Vou cancelar você, vou botar... É porque
pegue um último e-mail, porque você tem aqui, você recebeu 3 já, né? Porque eu cliquei você 3 vezes aqui. Pegue o último e clique e veja participar. Dessa página mesmo que você tirou o print, manda ver o texto do e-mail, mostrar texto das mensagens. E aí clique lá. Viu, irmão Batista? Obrigado por você que mandou aqui, o Batista Amorim, tá certo. Isso aqui você mandou, mas eu já cadastrei o irmão. Agora você tem que entrar no e-mail. Peça para o seu filho, seu sobrinho entrar no e-mail. Amanhã eu vou pedir para ela entrar. Que eu entrar no e-mail. Aí depois ele explica como é que entra no Classroom. Eu vou fazer um vídeo como é que vocês entram no Classroom. Deixa eu entrar aqui, que eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês. Espera aí. Deixa eu entrar no meu e-mail e mostrar como foi que eu recebi e como é que eu entro. Ó. Tá? Espera só um pouquinho. Eu vou fazer como se eu fosse um aluno, tá? Então, ó. Aqui, ó. Eu estou dentro do meu e-mail. Certo? Vocês estão vendo aí, né? Ó, estou dentro do meu e-mail. Agora vocês vão saber todos os meus segredos. Estou dentro do meu e-mail, certo? Eu vou procurar no tempo do fim. Um e-mail que chegou aqui, no tempo do fim. Ó, convite para a turma no tempo do fim, ó. Isso. Tá vendo, ó? Chega esse convite aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, eu vou clicar em participar, ó. Participar, ó. Clico aqui. Quando eu clico em participar, ó, aceita participar da turma. Participar da turma. Não recebi, professor. Não recebi. Não recebeu? Não. Aí quando você participa da turma, já abre a página. Eu cliquei no participar, só que ele não entra na página, não sei porquê. Mas depois eu vou ver com a minha sobrinha. Participar, quando vai participar, ele vai assim, você aceita participar da turma, quando você aceita participar da turma, você já cai aqui, ó. É isso que tem que acontecer. Vamos voltar lá de novo, vamos ver se a irmã... Mas você clicou, irmã Regina? Aí você tem que clicar participar e depois entra numa página e diz aceita participar da turma? Sim. Tem mais uma página. Não chegou o e-mail. Ah, não chegou? Tá, o seu não. Mas e esse print que você passou para mim, não é dele? É o que eu enviei. Sim, você enviou, mas esse print é dele. É dele? É. Você não pegou esse print e não passou para mim? Ó, você passou um print aqui para mim, ó. Passei. Então, aí coloque aqui, ó. Não, esse aqui é você mandando o e-mail para mim, não. Você tem que responder o e-mail que eu já... Esse aqui você já mandou e eu já respondi pela sala de aula. A Mary, quem está chegando aqui? Mary, por favor, se apresente. Você ficou sabendo do curso como? Alô, Mary? Liga o microfone seu. Ah, sim. Boa noite. No grupo que eu estou aprendendo a ser levita, aí eu vi lá a irmã Carla falando Qual que é o grupo seu lá? Aprendendo a ser levita. Aprendendo. Nossa, já foi parar longe então, hein? Já, aqui no Rio de Janeiro. Tá, vou te perguntar, se você é guerreiro espiritual ou você tá na minha boca, assim, não gosta de entrar em batalha? Não, tem que entrar em batalha sim. Então, porque aqui é aula pesada, viu? Aqui eu tô fazendo o discurso que nem Jesus depois da multiplicação dos pães. Se quiser ir também, pode ir. Ok, amém. Tá bom? Aprender, né? Estou aqui para aprender com os irmãos. Tá, então faça o seguinte. Coloque aqui na mensagem o seu e-mail, eu vou fazer sua matrícula e você vai me dar uma confirmação de matrícula quando você receber uma resposta, tá?
Coloca aqui o seu e-mail. Digite aqui o seu e-mail aqui nessa mensagem aqui, que eu copio aqui e já matriculo você. Mas aonde? Eu não sei mexer muito em internet, não. Coloque aí no seu celular. Aperte o botão mensagens. Procure mensagens aí. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui pelo celular, que eu acho que eu consigo explicar para você. Mensagem de chamada, é esse? Isso. Tá bom. Deixa eu ir lá. Aí eu ponho o quê? Ó, eu mesmo estou entrando aqui, ó. Tá bom. Ó. Olha só. Vixe. Alô? Ó, no seu celular vai estar esses quadrinhos aqui, ó. Tá vendo? Sim. Aí você vai apertar nos 3 pontinhos e vai procurar mensagens de chamada. Ok. Aí você vai botar seu e-mail aí para poder fazer sua matrícula. Ok, então, vou botar agora. Mais uma. Nossa, Deus tá mandando guerreiro. Vamos ver se esses guerreiros aguentam a batalha e se o professor aguenta também. Porque outra vez que eu comecei a dar um curso, veio tanta luta espiritual. Mauro Mari. Vocês vão tudo orar por mim, hein, pessoal? Aqui não é brincadeira, não. Arroba. gmail.com. Isso. Pronto. Envie aqui para nós. Já tem que chegar aqui. A prova é grande. Mauro, quem que eu coloquei aqui? Mauro Mary. Eu. Ah, é você? Tá, eu já vou fazer sua matrícula. Agora você vai lá entrar nesse e-mail e vai aceitar participar do curso, tá bom? Tá bom, deixa eu ir lá então. Agora? Peraí, deixa eu fazer sua matrícula primeiro, calma. Deixa eu compartilhar a tela para você ver como eu estou fazendo sua matrícula aqui. Tá bom. Espera só um pouquinho. Isso. Ó, aqui, ó, eu já estou com 6 alunos, certo? Certo. Eu vou acrescentar o seu e-mail aqui, ó. Mauro Mary, convidar. Ó, agora já foi um e-mail lá para você, ó. Você está aparecendo aqui em branco, ó. Quando Tá você bom. confirmar, você vai ficar colorida com a sua foto aqui. Então vou lá agora, né? Entro lá. Isso. Entre lá no seu Gmail e já confirma. E agora que eu não sei? Entre no Gmail. Você nunca recebeu e-mail? No mesmo Não. lugar que você recebe os e-mails, responde. Então deixa eu ir. Agora, deixa eu ver, calma aí. Aí eu ponho sim. Não, você vai ter um nome participar, você clica nele. Depois vai aparecer uma outra tela, você manda aceitar de novo. Então eu vou ter que sair, né? Para poder ir lá. Não, você muda de tela. Você pode continuar na live. Muda de tela, vai lá no Gmail e olha o seu Gmail lá. Deixa eu ver. Ó, como é que eu mudo de tela? Ó? Eu aperto nessas 3 barrinhas que tem aqui. Ah, Ó. já vi aqui. Aí eu ponho o sim. Tá aqui, convite para a turma do princípio do fim. Isso, aceitou. Isso aí. Agora clique lá. Aí vai Clica entrar em lá. outra tela. Ah, já sei. Participar, esse? Isso, participar, clique. Já cliquei. E agora clique na outra tela que você vai entrar dentro da sala de aula. Onde eu estou apresentando aqui, ó. Ah, Atividade. que legal. Que bom que foi fácil, hein? Uhum. É, Deus está escolhendo você, mulher. Oh, que bom. Quando é fácil, é Deus que está encaminhando. Que bom. Quando é difícil, é porque está precisando de oração. É verdade. E agora? Já foi? Agora é o seguinte, nessa sala de aula aí, você tem direito à apostila e as aulas que vai estar gravado e vai ficar aí, tá bom? Tá Então, bom. quando você não puder vir na aula, você vai procurar o seu material de estudo aí, Ok. tá? Então, você não perde esse link para entrar nesse, esse é Google Classroom, é a sala de aula do Google, tá? Tá. Mas aí sempre será à noite? Porque eu trabalho, hoje eu tô de folga.
Vai sempre ser à noite, mas você assiste a hora que você quiser. Vai ter apostila, vai estar tudo lá. Você clica e assiste a hora que você quiser. Tá bom, tá. Quinta-feira eu vou fazer a mesma live aqui. Hoje é aula, quinta-feira é bate-papo e perguntas. Pode perguntar tudo. Tá bom. De Gênesis e Apocalipse, de tudo que eu puder explicar. Ah, que ótimo! E o tempo do fim apostila. Ah, tu apareceu aqui para mim, o tempo do fim apostila. Hoje. Agora eu quero que apareça para a irmã Gina, que ainda não conseguiu. Quero que apareça para ela. Todo mundo ficar. O irmão Batista vai pedir para o sobrinho dele. Peraí, deixa eu dar uma atualizada aqui que essa página. Vou pedir para o meu sobrinho me arrumar para mim amanhã. Ah. Então, é a irmã Alexandra que está matriculada. Ó, Rosemary, Gerciane, Lucas. Ah, imagina agora sim, imagina. Apareceu você, imagina. Glória a Deus. Apareceu você. Aleluia. Pronto, está matriculada. Agora você pode entrar na sala de aula a hora que quiser. Tá bom? Uhul, isso mesmo. Mas a irmã Gina saiu daqui? Saiu. Ah, tá, mas pelo menos tá matriculada. Aí todo mundo pode assistir aula lá. Tá bom? Tá então bom. eu vou mostrar para vocês como é que eu vou postar o vídeo lá, tá? Tá. Então eu vou lá para a sala de aula, ó, eu vou vir aqui em atividades, certo? Ó. Vocês estão me vendo aqui trabalhar dentro da sala de aula. Aí eu vou colocar aqui, ó, criar material. Aí eu vou escrever aqui, ó, vídeo. Estão vendo aí, ó? Opa, vídeo não, vídeo não. Eu não tô vendo, não. Não? Ixi, então. Peraí. Ó, tô criando vídeo. Tá? Primeira aula. Certo? Então, deixa eu colocar um link qualquer aqui, porque que ainda está gravando, né? Depois, assiste essa primeira aula que ela está gravada, viu? Depois que você terminar, porque você perdeu o começo. Que é dia 8 de maio, né? É. Tá ok. Não, dia 8 não, a aula é de hoje. Hoje foi o primeiro dia. Tá bom. Deixa eu colocar um vídeo aqui, só para vocês terem uma ideia. Peraí, deixa eu pegar aqui um vídeo só para vocês terem uma ideia de como é que eu vou colocar o vídeo lá. Vou pegar aqui a aula de Gênesis. Livro de Ezequiel. Ué, cadê as outras? Cadê os outros vídeos? Vê playlist completa. Nossa, agora o YouTube está com uma história de colocar as playlists. Ah, tá, é o que está na ordem aqui. Estudo bíblico, músicas hebraicas, estudo bíblico, Apocalipse, batalha espiritual, testemunho. Ué, cadê o estudo bíblico de Gênesis? Quem está falando aí? Estudo bíblico, Apocalipse. Ué, tem um estudo bíblico de Gênesis, não está aqui. Espera aí. Nossa, tinha estudo bíblico de Gênesis. Qual o seu nome, irmão? Lucas. Ah, irmão Lucas. Pastor Lucas, né? Estão querendo me chamar de pastor. Daqui a pouco Deus me unge. Certo? Professor Lucas, né, professor? Isso. Peraí. Ah, tá. É porque eu não estou achando, porque eu estou com... Sim, o que você queria perguntar? Eu? Não. Ah, tá. Só queria saber o meu nome. Tá bom. Isso. Mas, rapaz... Não chegou, professor? Hã? Deu certo. Não chegou. Agora você está Chegou? lá. Deu certinho. Obrigada. Tá.
Então, eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar o link aqui e vou colocar lá para vocês verem como é que eu vou fazer com a aula, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu estou compartilhando aqui, vídeo de primeira aula. Eu fui lá no YouTube, certo? Aí eu vou colocar o quê? O vídeo da primeira aula, ó, tá vendo? Ó? Aí, isso. Aí eu vou adicionar esse vídeo e vai ficar lá, ó. Aí vocês vão poder assistir. Mas esse aqui é do curso anterior, tá? Vídeo primeira aula. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Gênesis aqui, ó, capítulo 1. Tá vendo? Aí vocês vão achar aqui ele aqui. Nós vamos estudar 7 capítulos até chegar no 2º versículo de Gênesis, né? Tá? Nós vamos estudar 7. É a história celestial aqui, não é a história do homem, não, tá? Tá bom. Professor Lucas, o senhor falou que não recebeu a mensagem de ser pastor. João 4, não, todo mundo me chama de pastor, daqui a pouco Deus me unge. Mas João, sabe por quê? Ó? João 4,44, o próprio Jesus confessou que um profeta não tem honra na sua própria terra, não tem honra no seu coração. Mas quando a gente confessa isso para uma pessoa que tem intimidade com Deus, aí Deus faz cumprir em nome de Jesus. Receba. Amém. Tá bom. A minha irmã tá saindo. Boa noite, maninha. Deus te abençoe. Assiste o começo da aula. Quem não assistiu o começo da aula, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Aqui tá mais difícil tirar um bêbado do bar do que crente do estudo bíblico. Então tá bom demais. Então até mais, pastor, irmão. Amém. Deus que abençoe. Quem tiver... Então, Amém. pode sair? Pode sair, mas você já está matriculada, então quem já está matriculado pode sair. Quem não está matriculado, me passa o e-mail, o irmão Batista vai confirmar amanhã, e quem precisar, e a irmã Paula, que não falou nada. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, Boa noite para todos, Deus que abençoe. Eu vou ver se eu acho um para fazer também. Tá. Faça um cadastro no Google.